Boa tarde, sejam muito bem-vindos ao Fractal Summit. Alguns avisos rápidos. Escolhemos um ambiente mais intimista para essa troca, então a acústica acaba evidenciando conversas paralelas. Contamos com a colaboração de todos nesse sentido. Ao longo dos painéis, teremos momentos dedicados para perguntas. Basta sinalizar para o nosso time que está com crachá laranja. Fiquem à vontade para compartilhar o evento nas redes sociais, marcando nossos canais oficiais no Instagram e no LinkedIn das marcas que estão aqui ao banner ao lado. É um prazer receber vocês em um encontro que foi pensado com muito cuidado para promover uma troca qualificada, com profundidade e principalmente com visão de longo prazo. Aproveito para agradecer aos nossos patrocinadores, E3Tech, Dashplan, Gorilla e ao apoio do RIA Edge, que acreditam nessa proposta e tornam esse momento possível. A presença e o apoio de vocês reforçam o compromisso com a construção de um mercado cada vez mais sólido, independente e consistente. Para dar início à nossa programação, convido aqui à frente os nossos primeiros painelistas que irão conduzir as discussões iniciais da noite. Rodrigo Takeuchi, CEO da Dashplan, Guilherme Assis, CEO da Gorilla, e Evelise Kowalczuk, diretora de operações do Grupo Fractal. O convite à Dashplan e à Gorilla nasce do reconhecimento do pioneirismo e know-how que cada um tem em sua área, e as suas integrações cada vez mais fluidas entre tecnologia e inteligência nos processos de planejamento financeiro e consolidação de investimentos. Como todos sabem, esses são pilares do dia a dia de todos aqui. Além disso, ambas têm investido bastante em inteligência artificial e, como líderes do mercado em suas especialidades, vão nos contar um pouco do que vem pela frente nesses temas. Sejam muito bem-vindos. Good afternoon. Uma vez a presença de todos vocês aqui. É um prazer para nós estar fazendo esse evento. É a primeira vez, eu estava comentando, que a gente faz um evento, vou dizer, B2B institucional. A gente está muito acostumado a fazer eventos para clientes finais. E é um privilégio, uma honra para a gente ter o Rudy aqui, ter todos vocês que são a vanguarda do que é o nosso mercado e que estamos aí alguns anos atrás do que o mercado americano e europeu já fazem. Mas temos a vantagem, pelo menos, de ter em quem nos espelhar, em quem construiu e como construíram, né? Modelos incríveis como o Rudy, como outras empresas. Então, primeiro, um agradecimento enorme a vocês e aos nossos patrocinadores, tá? Eu queria começar fazendo uma abertura, falando um pouco de contexto de mercado e de origens. A gente vai ter a conversa mais ou menos assim. Vão ser alguns blocos de 2 e 3 perguntas. Ao final dessas perguntas, para os panelistas, a gente abre para vocês também trazerem algumas colocações ou trazerem algumas perguntas adicionais, tá? Se quiserem se apresentar, apesar de todo mundo já se conhecer aqui, eu sou diretora de operações da Fractal, vocês podem se apresentar também. Bom, sou Rodrigo Takeuchi, sou um dos fundadores do Dashplan e atualmente CEO lá. Eu sou o Guilherme Assis. Primeiro, eu gostaria de agradecer pelo convite. A gente fica muito feliz de ver a indústria de advisory crescendo aqui no Brasil. Eu sou o CEO e fundador do Gorilla, um consolidador de investimentos. Fechado. Então, vamos lá. Guilherme, você já comentou que a missão do Gorilla sempre foi organizar o mercado de investimentos. E é uma coisa meio Google, né? O Google tinha a missão de organizar a internet. Saindo desse papel inicial de consolidador de investimentos para algo mais amplo, inclusive para B2B e consultorias, como é que você explicaria toda essa jornada em 2 ou 3 marcos principais? Bom, como você falou, a gente, quando começou o Gorilla, a gente sabia que esse problema da consolidação era um problema estrutural na indústria de investimento, né? E muito porque, para você conseguir entregar uma experiência para o teu cliente, você precisa resolver esse problema de consolidação. E a gente começou a entender que, na indústria de investimento, o número de ativos só ia crescer com o tempo e o número de custódias também, tornando esse problema cada vez mais relevante de poder organizar isso para você
poder entregar, né, essa experiência para o investidor final. E aí eu acho que o primeiro marco que a gente teve quando a gente fundou o Gorilla lá atrás foi de entender o quão difícil esse problema era. A gente achou que sabia o que era esse problema, e a hora que a gente começou a entender a maturidade tecnológica da indústria, né, entender que os bancos não necessariamente eram empresas de tecnologia aqui no Brasil, começou a ficar muito claro para a gente que, esse problema ia demorar para ser resolvido, e duas, quem resolvesse esse problema, consequentemente, ia conseguir criar uma vantagem competitiva nesse mercado. Né? E ao longo da nossa jornada, eu acho que a gente foi descobrindo isso diversas vezes, e no final, acho que a gente conseguiu achar um caminho, né, de entregar um produto que agora vem melhorando conforme também a maturidade tecnológica da indústria vai melhorando. Né? E como eu sei que a gente vai falar bastante de inteligência artificial daqui a pouco, eu acho que esse problema, esse problema de organização dos dados, ele se tornou mais importante ainda, né, nessa era que a gente está entrando agora, que é a era da inteligência artificial. Perfeito. Eu vou colocar uma pimenta aqui no assunto. Você acha que para os bancos, você falou que viu que eles não estavam prontos, né, para esse dilema da consolidação. Você acha que não existe interesse, ou é uma questão de capacidade, ou um pouco dos dois? Eu acho que interesse existe. Eu acho que é uma questão realmente de skill tecnológico dos bancos, né? Na verdade, tem a ver com como a indústria de investimento evoluiu. Ela é uma indústria extremamente horizontal, no sentido de que cada produto nasceu numa época, nasceu com um sistema legado, foi pensado de uma forma. Geralmente, o produto ele nasce do payoff, né? E aí, depois disso, passa por toda a parte jurídica, para depois as pessoas pensarem como que esse negócio vai entrar na operação, como que esse negócio vai liquidar. Então, tudo isso trouxe, acho que, um legado para a indústria que realmente tornou esse problema complexo. Né? Porque hoje a gente convive com produtos que foram criados há 30 anos atrás, em sistemas diferentes. Né? Eu acho que no meio do caminho pode ter havido uma má vontade, mas eu acho que hoje não. Hoje, quando a gente engaja, né, com as instituições financeiras, a gente vê que tem um interesse genuíno, porque eu acho que o mercado já identificou que, se eles atendem bem os clientes deles, seja o investidor final, né, ou o profissional de investimento, ele consegue atrair mais negócio. Perfeito, obrigada. Rodrigo, a Dashplan nasce de uma experiência de planejamento financeiro com a Serafim, né, para depois virar uma plataforma. O que você viu de problema na vida real ali do cliente que vocês atendiam, que fez com que vocês precisassem montar não apenas um método de atendimento, que era que vocês tinham, né, um método, uma escola de planejadores, mas sim virar uma plataforma? Como que foi esse momento de virada? Boa. Bom, até dando um passo para trás, acho que a ideia do planejamento começa com o Brasil. Assim, quem é mais antigo de mercado, né? Comecei ali no ano 2000, eu vivi muitos anos no dilema da antiga BMF, Bovespa, que era sair dos 400 mil CPFs. Né? Isso a gente ficou muitos anos, muitos projetos que o Brasil tentava criar investidores. E aí, acho que o Brasil, como um país grande, né, não ter isso, tinha um problema para ser resolvido, e eu acho que a assimetria de informação era muito grande. Né? Então, você tinha uma indústria operando onde o gerente de banco não estava com o alinhamento com o cliente. E acho que o principal, né, na nossa tese, a gente nunca falou sobre conflito de interesse, porque acho que tem um fator que é a baixa educação financeira do brasileiro. Né? Então, acho que todo mundo aqui atende cliente bem formado, bem sucedido e que não entende nada das finanças. E então a ideia surge muito em função de quando, né, a agenda do antigo Open Bank, que virou Open Finance, quando essa agenda firmou, não tinha mais volta, aí deu coragem para empreender nesse segmento, porque com o dado sendo do cliente, aí todo aquele custo de servir que a gente tinha, eu acho que ele deveria ser diminuído, e aqui tinha essa oportunidade de criar algo relevante, né, resolver um grande problema em escala, né, aquela coisa que é o que a gente busca. Só que, mesmo em 2022, que quando a gente surgiu, quando a gente fez um teste, a gente não tinha uma demanda do mercado para ter uma plataforma. Ninguém queria entregar,
né, um pouco dessa abordagem de planejamento. Acho que a indústria não estava madura, né? A gente está falando de um IPO de XP de 2019 ainda, então o modelo XP ainda estava muito presente, vamos dizer assim. Só que, então, a gente começa como uma empresa B2C vendendo planejamento financeiro, muito porque era o possível e era para provar que o brasileiro queria pagar por isso, né? Então, todas as portas que eu bati, fala, não, o brasileiro não vai pagar por isso, você está louco. E aí, a gente vendeu 1.500 planejamentos financeiros a um ticket médio de R$500, e aí foi que vieram os primeiros pedidos para uma plataforma, aquela plataforma nossa, o White Label. E aí a gente falou, acho que o mercado tá maduro para consumir. Perfeito. E agora eu vou juntar as duas pontas. Eu acho que no mercado brasileiro, e nos outros mercados também evoluíram nesse sentido, a gente tem os bancos com os produtos e a gente tem a consolidação, depois que eu comprei todos os produtos. E antes disso eu tenho o planejamento, que eu tenho que organizar minha vida e decidir quais produtos eu vou ter na minha carteira. Então, vocês vêm de dois nichos, vou dizer, opostos, quando a gente fala, né, de um mundo que estava centralizado em produtos antes. Vocês resolvem, né, essa dor do cliente. Então, vocês acabaram de comentar que vocês veem que os clientes brasileiros estão maduros, mas teve algum momento específico, fora a questão regulatória, que tornou isso possível, que os clientes estavam pagando por isso, os clientes estavam dispostos a ter essa camada de serviço adicional? Tem algum momento específico ou não? Vocês acham que foi um movimento mais uniforme? Eu acho que o movimento veio, pelo menos no nosso caso, tá? De planejamento eu não consigo dizer tanto, mas ele veio dos próprios B2Bs, na necessidade de se diferenciar e entregar uma experiência melhor para o cliente, né? Eu acho que quando você olha a tecnologia entrando em diferentes indústrias, a competição ela sempre acaba indo para a experiência, né? E à medida que a indústria começa a ficar mais competitiva, acho que a demanda por uma experiência melhor e por diferenciação, ela nasce. E aí eu acho que o profissional, ele é o primeiro que consegue, dado que ele tem algum conhecimento sobre o mercado, a alavancar essas tecnologias para poder, enfim, atender de uma forma melhor o cliente final. Então, acho que esse foi o começo, né, onde a gente começou a ver a demanda pelo nosso produto aumentar. Eu acho que eu tenho uma visão parecida. Apesar de a gente ter um marco, né, que eu já comento qual foi, mas quando o mercado, quando a XP alcançou os 4 milhões de clientes, que são esses investidores do Brasil, eu acho que as primeiras necessidades que empresas que vieram falar para a gente foram os bancos, né? Porque a gente percebeu que o gerente de conta não faz relacionamento. Acho que caiu uma ficha. E aí, né, viram na nossa plataforma um jeito de tentar criar esse relacionamento. Acho que esse foi o primeiro movimento que a gente decidiu pivotar e fazer o Dashplan White Label. Mas tem um marco para a gente como empresa, sim, a Expert de 2024, né? Quem foi, o Benchimol subiu no palco e falou agora é a era do planejamento. Acho que ali tudo que a gente tinha que convencer os clientes, né, do que a gente fazia, o porquê, a partir dali foi só se a gente conseguir entregar o que estava sendo demandado. Então, acho que para a gente tem esse marco, sim. Acho que a Expert de 24 virou a chave para a gente, assim, como empresa. Xane, eu acho que talvez a Expert desse ano vire a chave para a consultoria, porque a XP tem falado muito de consultoria, né? O que você acha? Não, eu acho total. A gente já começou a ver, né? Eu acho que essa virada de chave e a própria XP, ela está criando o advisory próprio, né? Inclusive, eles são clientes nossos. E eu acho que, assim, essa virada vem acontecendo já há mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos. E eu acho que tem um pouco a ver com as dinâmicas do mercado, né, e com o amadurecimento do mercado, que levaram para esse agora aumento da penetração do fee-based. A gente realmente acha que esse negócio vai dar uma acelerada. Boa. Chegamos ao final desse bloco de início. Alguém tem alguma colocação? Quer fazer alguma pergunta a eles? Precisa fazer fila? Não? Tá bom. Então tá, agora já falar de Gorila, consolidação, escala e boom das consultorias. E a gente já falou aqui que vocês processam milhões, bilhões, eu não sei quais são os números, né, de portfólio, de carteira, número de ativos, né? Então, vocês conectam essas múltiplas custódias. E vocês tiveram um momento em que vocês eram pessoa física, né?
como que foi esse movimento de transição? Foi realmente essa demanda dos próprios escritórios? Eu acho que foi um aprendizado, né? A gente começou lançando na pessoa física, até porque a barra da pessoa física para o programa de consolidação era mais baixa, né? E na época tinha, enfim, o começo ali, né? O Open Finance para investimento, Open Investments, que a gente chama, infelizmente não funciona ainda tão bem quanto dado, né, para o orçamento, mas você já tinha algumas formas de pegar dado ali para a pessoa física, como a B3. Mas o que a gente percebeu, olhando as métricas de uso, é que a retenção não era muito boa, né? E a gente começou a entrevistar, ir atrás do cliente, entender. E ficou claro para a gente que o cliente, o que a gente entregava eram várias métricas para você poder entender melhor o teu investimento e tomar decisões baseadas nisso. Mas para você fazer isso, você precisa de educação. Você precisa saber o que você estava fazendo, né? E foi aí que a gente percebeu, e quem tem essa educação no mercado? O profissional de investimento. E ele vai conseguir, efetivamente, alavancar esses dados e usar isso como ferramenta de trabalho e pagar por isso. Então, foi meio que um movimento natural quando a gente viu que, sim, existia, né, demanda do que a gente chama de early adopters ali, que são as pessoas mais aficionadas por investimento, mas quando você pensa, né, no mercado grande, isso não é verdade, porque você não tem a mesma penetração de educação e de curiosidade também no resto do mercado. Aí foi um movimento natural para o B2B. Fechado. E aí, você falou também de movimentos na XP, e você já comentou, né, recentemente, que esse mercado de consultoria se assemelha com o de assessoria em 2016. Né, a gente teve aí um 179, a gente tem uma maturidade, né, tanto da indústria quanto do cliente final, empurrando para transparência e para N assuntos que antes não eram nem ventilados. E aí eu queria saber, o que você acha que a gente tem de aprendizado do que já aconteceu no boom de assessorias, que pode ser muito bem aproveitado, quem souber o que está fazendo agora nesse boom de consultorias? Legal. A gente atendeu muito consultor lá no comecinho, quase, 7, 8 anos atrás, né? E dava para ver que eles tinham muita dificuldade em captação, enquanto os assessores que tinham uma pegada mais vendedora, né? Não vendedora de produto, mas vendedora de negócio mesmo, de fazer negócio, de trazer cliente, de captação, de funil de vendas, né? E era engraçado que a gente tinha uns papos com os consultores e falava assim, olha só, o que o cara está fazendo, o cara está crescendo, né? E aí eles falavam, não, mas a minha metodologia de investimento é melhor. Eu falei, não adianta nada você estar mais alinhado e ser melhor se você atende um cliente, né? Então, você precisa começar a olhar um pouco para essa indústria que está crescendo desse jeito e entender também como que você se posiciona, né? Então, acho que é uma combinação de fatores, é a combinação, talvez, de um pouco do esgotamento do modelo da assessoria, por N razões, é uma combinação de massa crítica, de educação e também, né, de consultorias que começam a prestar um serviço e começam a entender que o trabalho deles não é só investir, o trabalho deles também é vender, o trabalho deles também é captar, né? E isso é importante porque, no final do dia, eles são empreendedores, então eles precisam modelar todo o negócio deles de tal forma que isso seja possível. Então, eu acho que, quando eu falei, né, da analogia da consultoria para a assessoria, muito quando você olhava ali em 2015, 2014, tinham vários escritórios de assessoria que tinham, você contava na mão quantos escritórios tinham mais de 1 bilhão. Né? Aí você fast forward para 2020, 2021, você tinha dezenas, né, com mais de 1 bilhão e você tinha dezenas com mais de 10 bilhões. Né? E aí os 100 bilhões passaram a ser o que estava todo mundo perseguindo, né? E todo mundo queria ver a corretora, enfim, teve todo aquele movimento. Então, acho que, de certa forma, a gente viu uma analogia de momento de mercado para o que eram essas assessorias menores, né, comparado com as consultorias que passaram a ter, eu acho que não só a visão de que os negócios tinham que crescer, mas também a infraestrutura tecnológica para poder crescer. Porque, como negócio, uma consultoria, ela é mais complexa de ser tocado, porque você precisa construir muito dos seus processos, porque você está lidando com diferentes custódias, né? Então, você tem um investimento ali maior na estrutura da sua operação para conseguir escalar e para conseguir atender, eventualmente, mais clientes, né? Então, eu acho que apesar de serem momentos diferentes, tem uma analogia muito grande, e agora a gente acha que essa indústria já passou uma arrebentação aí e vai começar
cada vez mais a gente vê consultorias com 1, 5, 10 bilhões aí nos próximos anos. Fechado. E para encerrar esse bloco, o consultor passa a olhar cada vez mais ativos e vocês, como Gorilla, olham a floresta inteira, né? Você consegue ver mudanças estruturais no portfólio dos clientes e você consegue, talvez, pensar em o que a gente deve ver nos próximos 5 anos, entendendo que até mesmo o uso da plataforma e uso de esse mundo de multiplataforma e o uso de mais bancos, né, e fazer uma consolidação, empurram, de repente, o consultor ou o assessor para um nível mais elevado de conhecimento e precisar trazer isso para o cliente de uma forma melhor? O que você enxerga que vocês trazem nesse sentido no mercado? Eu acho que muitos dos movimentos de mercado que todo mundo conhece, vê no jornal e sente com os clientes também, a gente vê, né? Então, a migração para offshore, né? Então, a migração depois para crédito privado e lá atrás, enfim, tudo isso se reflete na carteira das pessoas. Mas eu acho que tem um ponto talvez mais importante aqui, né? E eu acho que é que o mercado de investimento, ele vive de ondas, né? A gente brinca que se você abre uma instituição financeira, quando você dá crédito, né? Se você abre de um lado da rua uma lojinha e fala, vou dar crédito, vai fazer uma fila de gente para vir pegar o dinheiro. A dificuldade não é você ter tração, é você conseguir pegar o teu dinheiro de volta. Quando você fala de investimento e você abre do outro lado da rua uma lojinha, você fala, me dá o teu dinheiro para investir. Em 0 pessoas. É muito mais difícil você captar, né? Porque você está pedindo dinheiro, então você precisa criar uma relação de confiança, né? No Brasil você tem desconfiança, tem tudo isso. Então, a indústria de investimento, aí tem casos ali como XP e outros, ela conseguiu criar esse efeito de rede surfando a onda dos produtos, né? Então, lá atrás você tinha renda variável, né? Dá acesso à renda variável saindo dos 400 mil CPFs lá para institucional. Aí depois você teve a onda dos fundos, a onda dos incentivados que davam, né? E o diferencial naquela época era você ter o produto, né? Só que a gente chegou numa fase agora onde a quantidade de produtos ela é gigantesca e ela vai continuar aumentando, né? Daqui a pouco vocês vão começar a ver na carteira dos clientes de vocês ali o prediction markets, né? Aposta em um monte de coisa, tokenização de renda fixa, né? E aí essa complexidade só vai aumentando e ao mesmo tempo as plataformas, né, ou o produto, ele começa a ser mais comoditizado no sentido de que quando uma plataforma lança um produto, as outras todas também lançam, né? E aí a diferenciação ela vai acontecer na experiência que você entrega, né? Por isso que eu falei no começo, esse problema de consolidação / cotização, ele só vai ficar mais relevante porque a complexidade do portfólio das pessoas só vai aumentar. E a gente precisa conseguir simplificar isso, né? E é por isso que eu sei que a gente vai falar sobre, mas é por isso que a gente acredita muito que a combinação dos dados com inteligência artificial vai ser esse link que vai conseguir dar para o profissional e dar para o investidor, né, traduzir toda essa complexidade, essa quantidade de ativos em algo que qualquer um efetivamente entenda e possa tomar decisão. Fechado. Alguma pergunta aqui, pessoal, nesse bloco? Não? Tem uma pergunta lá. Vocês consideram a XP e o BTG como um negócio muito concorrente de vocês? Aqui. Tem uma verba obviamente, maior que todo mundo aqui junto. Assim. E é natural que eles vão criar ferramentas de planejamento com computadores com open investment. Vocês veem como concorrente, aliado, parceiro? Eu não enxergo como concorrente, porque assim, acho que a maturidade da indústria vai fazer com que, e aí vai do mérito de execução, né, que você crie outros cases como XP e BTG, né? Acho que o mercado está muito aberto para isso. Como o Assis falou, tem um problema de legado de cliente, carteira, tecnologia, que não é simples fazer esse movimento e mudar a direção do transatlântico rápido. Eu acho que essa é a oportunidade que está aberta. Então, no nosso caso, né, acho que um grande diferencial do nosso produto é o cliente e o advisor ter a mesma interface, e isso traz um elo de confiança muito grande que, né, em algumas conversas que eu já tive com players grandes, assim, eu não consigo dar essa transparência ainda,
né? Por quê? Não é porque fez coisa errada ou a carteira, mas é treinamento de toda a base. Assim, quanto maior você é, mais difícil fazer esse movimento. Então, assim, eu enxergo mais, como eu falei, né, como a XP, só de falar que é importante você entregar um financial planning, foi o que alavancou muito a empresa. Então, eu vejo eles muito mais como players do mercado que a gente quer que cresça, porque, né, acho que está longe do brasileiro estar bem atendido, acho que tem um mercado gigante. Depois eu posso até entrar em mais detalhes, mas assim, o mercado do Brasil é o mercado da alta renda e pouco patrimônio. Esse mercado ele é muito maior que o mercado que a gente está enxergando hoje dentro desses dois players, né? Então, assim, isso vai de encontro com produtividade, tecnologia, quer dizer, a gente tem que aprofundar nisso, né? Então, eu não vejo como concorrente, né? E hoje eu vejo que essa quantidade de produtos dificulta muito a consolidação de ativos, principalmente os produtos que de alguma forma a gente não tem acesso ao dado, não precisa entrar aqui no mérito, mas vem o extrato lá para consolidar no multiplataforma e é um horror, né? Porque, enfim, marca mercado, não marca, é a precificação que está diferente do Gorila frente a um BTG e etc. E hoje, para mim, o maior problema de eu operar num ambiente escalado multiplataforma é tudo que vem antes do Gorila, inclusive os dados de muitas coisas que a gente não consegue. O que vocês hoje estão pensando de melhoria para o produto? Porque, assim, imputar na plataforma e o dashboard de vocês é ótimo, mas, cara, o que dá problema é fazer o cliente enviar todo mês a informação, é pegar o extrato XPTO de um setipado e é fazer um enriquecimento de dado para achar o dado, né? E eu estou fazendo isso com 4 mil clientes, né? Atendendo alta renda, varejo, todo mundo multiplataforma. E, assim, a operação está ficando muito complexa, né? Então, o que vocês estão matutando aí do pré-Gorila? Que, para mim, aqui que está a maior dificuldade, sabe? Sim. A gente samba muito lá e, enfim, queria entender um pouco de perspectivas de vocês. Eu acho que tem alguns trabalhos, e tem um trabalho que a gente já vem fazendo há alguns anos, que é bater nas instituições financeiras e falar: olha só, você abrir o dado não é ruim para você, é bom para você. Porque existia até com o Open Finance, né, lá atrás, quando começou esse negócio, os bancos não querem abrir os dados. Mas o que a gente vem conseguindo mostrar é, principalmente quando você abaixa o ticket, quando você pensa no mercado de wealth, assim como vocês, você vai tentar levar o seu cliente para uma custódia que te ajude nesse sentido. Então, você ter uma API que funciona, um dado coerente, diferente, você tem uma instituição A com essa API, você tem uma instituição B que te manda um fax, que não dá para ler, não sei nem se existe mais isso, você vai falar para o teu cliente e para aquela instituição, senão você não vai conseguir atendê-lo, né? E eu acho que esse modelo está mais maduro na cabeça das instituições, tanto que assim, a própria XP está investindo bastante na API deles, o BTG, o Itaú está com um projeto lá. Então, tem esse trabalho de base que a gente vem fazendo. E, assim, eu acho que o mundo de hoje é muito melhor do que o mundo de 5 anos atrás. Tá? E a gente acha que nos próximos anos isso vai continuar melhorando. Em relação ao Open Finance, né, para investimentos, a gente é um pouco cético ainda, né? E tem um pouco a ver, quando a gente entra na cozinha de instituição financeira, a gente enxerga a quantidade de legado que tem lá. E aí, se você imagina que o cara não consegue alavancar aquele dado internamente, você achar que ele vai expor isso numa API REST bonitinha para consumo de terceiros, por mais que ele queira, tá? Não estou nem entrando no mérito aí do cara não querer. Né? E aí eu acho que tem o último ponto, que talvez é um trabalho mais interno que a gente vem fazendo, que é começar a alavancar mais a inteligência artificial para isso. Né? A inteligência artificial é muito boa em parsear a informação, né, de diferentes tipos de fontes. Né? A gente já tem o Gorilla AI que a gente lançou, né, que é um chat onde você já consegue começar a subir arquivos. Né? E a gente está trabalhando para o final do ano para ter uma solução de boletagem, né, usando inteligência artificial, onde você sobe qualquer tipo de arquivo,
né? Mas isso ainda vai ter o desafio de pedir para o cliente, de te mandar. Esse desafio, a gente não tem como sair do mundo das custódias. O que você pode fazer, que é o que a gente vê muito, é direcionar o cliente para as custódias que funcionam, né? E isso, dando feedback para essas custódias, faz eles investirem mais nisso também, porque eles vão querer mais custódia, né? E aí eu acho que esse ciclo vai se completando. Mas essa ainda é uma das maiores dores do mercado e vai continuar sendo por um tempo. E eu acho que o flip side disso é, mesmo com terror operacional controlado, se você consegue entregar alguma coisa, você imagina que o teu competidor ele tem o mesmo desafio, né? Então, não dá para esperar tudo ficar perfeito com um botão. Se você já começa a fazer isso, você está na frente, você se diferencia e você consegue, com isso, reter mais cliente. Obrigada. A gente vai agora fazer umas perguntinhas para o Dashplan, Takeuchi. E aí, a gente já vai começar a pivotar também mais para AI. A gente está falando bastante de AI, vamos fazer um deep dive. Então, vocês se posicionam como uma plataforma 360. Eu acho que muito da tua história também, né? Lidando com single family offices, cuidando do todo, né, de grandes famílias, ajudou muito a você ter essa visão. E aí, olhar a jornada completa do cliente, as mini jornadas dentro da grande jornada e como extrapolar isso para uma plataforma. E aí, na prática, que tipo de conversa hoje você acha que o cliente, né, cujo assessor ou advisor está usando a plataforma de vocês, ele consegue destravar melhor do que um CRM ou do que uma outra ferramenta que hoje o advisor está utilizando? E como que vocês têm utilizado a inteligência artificial nisso? É inteligência, é eficiência, account load, a gente tem falado muito sobre isso também. Como é que você vê esse todo? Boa. Acho que parte da história do que eu comentei, do 360 e de fazer, pelo menos numa primeira reunião, essa abordagem com o planejamento financeiro, é até um pouco de facilitar esse problema, né? Eu sempre falo que um cliente que faz onboarding com planejamento, você muda um chip na cabeça dele, porque ele vem com um baixo nível de educação financeira e tudo para ele vira rentabilidade, né? Só que ele nem sabe se ele está poupando o que ele precisa para fazer as coisas que ele quer fazer. E aí vira essa loucura, né, de todo mundo querer fazer stock picking ou, né, asset picking, vamos dizer assim, e falar de rentabilidade. Então, eu acho que o Dashplan, né, quando você faz um onboard do cliente via planejamento, você diminui muito essa fricção, porque ele começa a falar, entendi que tem um trabalho meu que é de aportar mais na carteira, porque senão eu não chego, né? E aí diminui a ansiedade por rentabilidade, né? Porque não adianta 300 CDI todo ano se você aporta 10% do que você precisa aportar para se aposentar. Então, acho que o 360 é um pouco dessa história de o cliente entender os porquês, né? Então, acho que vem muito dessa dinâmica que eu entendo muito, né, de a problemática do dia a dia com o cliente. E quando a gente fala da indústria que está surgindo, quando você sai do commission e vai para o fee-based, você tem um teto de receita. E aí, você precisa cuidar para que você não seja sobrecarregado por poucos clientes, né? E essa transição não é fácil, nem para o profissional, nem para o cliente. O cliente vem achando que ele tem que falar com o profissional toda semana para discutir a manchete, né? E o profissional vem de uma indústria e ele precisa também ver como que ele vai mudar o atendimento dele para que o account load dele suba, né? Dado que o fee-based ele já pré-define quanto que ele vai ganhar daquele cliente. Então, acho que o Dashplan ele tem esse papel de colocar a bola do chão de um cliente que não tem a educação financeira necessária para construir esse relacionamento que seja saudável para as duas partes, né? Então, acho que o 360 vem daí. Com relação à IA, dentro do Dashplan, a gente tem um método, né? Então, acho que todo mundo que é cliente, a gente tem um EAD, a gente é muito intensivo em treinamento, porque, no fim, eu sempre falo que a gente é uma empresa de educação, que a tecnologia é um meio de entregar isso. Acho que não tem usuário de Dashplan sem um treinamento, né? E lá dentro a gente tem uma IA que agora a gente fez um movimento, a gente percebeu, eu falo aqui que a nossa IA,
com relação ao nosso método que a gente quer passar para o usuário, ela é melhor do que 50%, 70%, porque ela está ali todo dia sendo treinada e capturada num método que a gente tem de construir aquele relacionamento, aquele pitch com o cliente. Então, agora, a gente abre live quase diariamente de treinamento, agora a gente já está fazendo o quê? Virou, né, o modus operandi do advisor, antes de falar com o cliente, já colocar na IA os dados do cliente, porque dele já dá vários insights que ajudam, você não precisa se preparar com tanto tempo. Então, assim, a gente está com foco de IA em empoderar o profissional, a gente não está olhando para o cliente dele, né? Eu acho que a gente está querendo aumentar a account load e que a percepção do cliente e do profissional seja, nossa, né, como você é bom, ou como você conseguiu fazer essa análise. Então, a gente está indo nessa linha. E você tem algum número real? Eu vou dividir em duas partes, né? Tanto na adesão do cliente, você fala quando ele percebe que precisa aportar, precisa fazer a parte dele, aí imagina que o turnover, né, do cliente seja menor. Você tem alguns números dentro de casa que você consegue trazer de parceiros de vocês que aumentaram a adesão ou lifetime value do cliente, mais ou menos como que isso aí fica? E do ponto de vista de account load, usando o AI, você já vê algumas melhorias? Você já vê alguns casos interessantes? O que está acontecendo aí? Vamos lá. Há 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, a gente chegou até em algumas casas para tirar o preconceito do profissional que não dava para atender mais do que 60 clientes no modelo de consultoria, sabe? Tinha um preconceito que é difícil fazer toda essa entrega, né, e atender bem mais do que 60 clientes. E aí a gente ia lá mostrar case, etc. Então, hoje, os profissionais mais maduros que usam o Dashplan estão passando de 150 clientes, assim, tranquilamente. Esse é um dado. Outro dado que a gente tem é de clientes que não vendiam seguro de vida e que estão com 17% de cobertura da base em 1 ano e meio. E aí tem venda de consórcio e financiamento também, crédito, que também, por conta, né, quem usa aqui o Dashplan sabe, a gente tem a tela oportunidades, e como todos os projetos de vida estão lá, então é muito fácil você vir com essa solução para o cliente. Então, assim, a gente tem bastante cases lá dentro de mais PJ2, assim, do escritório falar, olha, né, eu consegui abrir essas linhas de negócio que antes era difícil, porque antes era só no Gogol ou numa planilha, enfim, era mais difícil abordar. Hoje, acho que tem até no nosso perfil do Instagram alguns depoimentos de clientes que falam assim, pô, o cliente nunca aceitou ter essa conversa e ele só aceitou depois que ele viu na curva o porquê ter essa conversa, né? Então, acho que tem bastante case nesse sentido. E o que é mais difícil? Convencer o advisor ou a instituição a utilizar mais tecnologia, através do que vocês trazem, ou convencê-lo a ter conversas mais profundas, que uma abordagem 360, aí vamos falar de seguro, a gente tem que falar de morte, de outros riscos, né, que são coisas, até culturalmente, né, mais difíceis aqui no Brasil. O que é mais difícil, a parte da tecnologia ou dar esse deep dive aí no cliente? Mais difícil é educar o profissional, né? Porque ele já vem de um histórico, então é o mais difícil, não tenho dúvida nenhuma. E assim, acho que tem alguns exemplos, vocês conhecem, né? A indústria inteira aí de seguros, ela é dominada por 100 profissionais, né? Não sei se aqui o que veio primeiro, ovo ou a galinha, mas é fato que eles dominaram, e aí você tem né, dentro das casas, você tem o especialista, e agora que penetrou, que vê né, o dinheiro que tem nesse mercado, como ele remunera, que você vê os profissionais querendo fazer essa venda, você já não consegue mais entrar. Mas, no fim, foi culpa da terceirização. Acho que na época que, por exemplo, né, falando só de um dos produtos, seguro, entraram no escritório, muita gente falou, não quero falar disso, né, não entendo, e foi terceirizando. E aí, hoje, está vendo o problema de ter terceirizado, porque ele não recupera mais essa carteira. E é um pouco da conscientização que a gente está fazendo para os escritórios, né? E principalmente para os profissionais. Olha a facilidade que a gente entrega para você ter essa carteira.
né? Então, eu acho que mudar a cabeça do profissional é, sem dúvida, o mais difícil. A tecnologia, acho que é a parte mais fácil. Fechado. Alguma pergunta aí, pessoal? Não? Rodrigo, mais uma provocação nesse sentido. Não sei se pode falar ou do que está no teu roadmap para frente do teu produto, mas o que eu vejo no mercado, que eu vejo o SaaS cada vez mais comoditizado, as empresas de SaaS caindo absurdamente seus valuations, com, enfim, expectativas mais baixas para o futuro. E tu trouxe que tu está buscando mais educação e mais eficiência para o profissional que vai utilizar a tua ferramenta. Semana passada, o Mark Benioff, que é o CEO da Salesforce, ele fez um movimento, um comentário da Headless 360 que basicamente ele mata a própria empresa. Então, ele ignora o usuário. Como é que tu enxerga esse movimento de SaaS que não tem interface? Porque tu mesmo trouxe, é mais difícil treinar o usuário. Tu não está planejando ou fazendo nenhum movimento que ignora o usuário para isso? O Guilherme ele trouxe, já tem uma IA interna que já faz ou tenta fazer o trabalho de consolidação. Tem um movimento desse sentido na Dashplan também? Boa. Vamos lá. Eu estou mais com a Sequoia, soltou um paper falando o seguinte. Toda indústria que você olha que tem o SaaS captura, sei lá, 10% do valor da indústria, os outros 90% você gasta nas pessoas. Então, por exemplo, Salesforce, todo mundo aqui gasta um dinheiro, reclama, mas quantas pessoas estão plugadas naquele Salesforce, né? Então, eu acredito que os operadores de SaaS são quem estão mais capazes de capturar, sim, parte desse valor que é gasto com pessoas na indústria. Porém, eu acho que é aí que entra a tropicalização e os problemas do nosso país, que eu falei que tem um dado que o Itaú fez uma pesquisa com uma empresa e bateu com o dado, agora eu não sei quem nos Estados Unidos, também, a Perplexity soltou nos Estados Unidos, que mais ou menos 75% das pessoas falam com a IA sobre finanças. Né? No fim, elas estão falando sobre tudo, mas se ela trata a IA como psicólogo, imagina... Né, sobre finanças, obviamente, ela está usando, colocando extrato, enfim, está pedindo opinião. Porém, né, quem também já teve a experiência, se a pessoa tem uma baixa educação financeira, ela não se dá bem com a IA falando sobre as finanças, porque ela não sabe onde chegar, o que perguntar, então ela não o prompt dela não é um bom prompt e não necessariamente ela vai chegar em algum lugar. Então, eu acho que todo profissional hoje enfrenta esse dilema. Se você fizer um exame e for para o médico, todo mundo aqui joga o exame lá e já vai olhando para a cara do médico para ver se bate com o que a IA falou. E a nossa indústria é igual, né? Quem achar que o cliente já não está vindo preparado para a conversa, já vai partir muito atrás, né? Então, por isso que eu acredito muito que a gente pode ajudar o profissional a entregar melhor nesse mundo que todo mundo está usando IA, né? Mas a pessoa, né, o médico, o veterinário, o psicólogo e a gente tem que falar para o cliente você fez a pergunta errada, você deixou de colocar aquele projeto que é o que mais consome, você não botou o valor que você quer na aposentadoria. Então assim, eu vejo muito esse empoderamento do profissional para que ele não fique vendido na reunião. Então, assim... não estamos trabalhando para tirar o profissional da jogada, porque eu acredito que os clientes eles querem facilidade, né? Então a questão é caro ou barato o FII? Depende da entrega, depende do que você está gerando para aquele cliente. Eu acho que o mundo que a gente vive e enxerga dentro do Dashplan, o mais caro é o desconhecimento. O brasileiro paga pelo desconhecimento. Então, assim, e o que eu falo, é alta renda e alta ineficiência. Então, aqui, todo mundo aqui, tenho certeza que tem cliente que ganha R$50 mil e ele gira o cheque especial porque o cartão de crédito vai
cai 2 dias antes do salário cair. Ele não ligou lá só para mudar a data de vencimento do cartão. É esse nível de ineficiência que o nosso cliente tem, o brasileiro tem. Então, assim, eu acho que tem um baita caminho ainda de colocar tecnologia, ajudar o profissional, para o cliente falar, nossa, né, era isso que eu precisava e está bem pago o serviço. Um pouco nessa linha. Fechado. Agora vamos passar para o próximo bloco, falar de novo de inteligência artificial. Assim, você falou já um pouquinho da parte de input de extrato, conversar com o sistema e colocar um pouco dos dados do cliente ali para facilitar essa consolidação. E na outra ponta, na parte de, vou dizer, análise do portfólio ao final do mês com o cliente, né? O que vocês já estão conseguindo fazer? O que você acha que é mais atrito ou fumaça do que realmente valor agregado? O que você enxerga como inevitável para esse mercado nos próximos 5 anos e o que já está acontecendo? Bom, eu acho que eu sou da visão de que a inteligência artificial vai mudar tudo. Assim. A gente tem que repensar muita coisa aqui, porque é realmente impressionante. A gente começou a brincar com os modelos em cima dos nossos dados há uns 2 anos atrás, e os modelos foram melhorando, a forma como a gente expõe os dados também, e o nível de resposta hoje da inteligência artificial é realmente impressionante. E a tendência é disso melhorar, né? E eu acho que para investimento, a gente está num momento, e eu acho que é muito poderoso isso, porque investimento é sobre storytelling. A gente está sempre contando uma história do que está acontecendo no mercado. Enfim, é a guerra, é a pandemia, é os juros, é a inflação, né? E a gente, quando tem os dados do cliente, a gente consegue conectar o storytelling à realidade, né? E aí, realmente, assim, o nível das respostas impressiona, porque elas, às vezes, são melhores do que respostas do que a gente pensaria. Eu acho que não é nem só o nível das respostas, mas é a profundidade, quando você começa a entrar em temas como imposto, como custo, né? E quando você está lidando com uma complexidade muito grande de produtos, você conseguir transformar isso em entendimento para o cliente é muito poderoso. Dito isso, quando eu olho para a nossa indústria, eu acho que, sim, o AI vai substituir muito advisor, né? A forma como a gente enxerga o mercado você vai ter o AI Advisor, que provavelmente vai pegar tickets que estão totalmente underserved hoje, que não são bem servidos, né? Vão começar em tickets mais baixos e vão subindo. Você vai ter o que a gente chama de Super Advisor, que daí é o escritório que usa a inteligência artificial para alavancar a experiência e começar a chegar nos níveis de atendimento mais altos, né? E você vai ter o Ultra High, que a gente acha que, obviamente, vai adotar a inteligência artificial, mas a personalização já chegou lá por causa da escala do dinheiro, né? E eu acho que tudo isso vai acontecer muito rápido, né? Porque e a analogia que a gente faz é um pouco, a gente acredita que o mobile UX, né, que é quando todo mundo começou a pegar um celular e abrir uma conta no banco, ele estava para banking, assim como o AI UX está para investimento agora, né? E num mundo onde a complexidade aumenta, né, e você tem esse gap de educação, você conseguir entregar o entendimento para o teu cliente é muito impactante. Porque se você faz uma pesquisa com os clientes, né, dado a dinâmica da indústria, existe uma desconfiança muito grande, né, como o próprio Rodrigo falou aqui. Eu também, eu vou ao médico, eu vou lá e tiro, né, coloco lá no ChatGPT e já sei e questiono, e não necessariamente eu confio tanto na resposta dele. Por isso que é muito importante, cada vez mais, vocês estarem mais preparados para atender esse cliente mais preparado, porque essas ferramentas estão chegando e vão ficar melhores na mão dos clientes, e no final do dia tem tudo a ver com experiência, né? E isso vai acontecer em 3 anos, isso não vai acontecer em 5, em 10 anos. Lá atrás a gente olhava e falava, não, isso aqui vai demorar ainda, porque existe, obviamente, um timing, e aí tem até um pouco a ver com a sua pergunta de SaaS ali, né? Da indústria conseguir começar a adotar e fazer, tem muito a ver com você ter os dados de qualidade disponíveis para poder ter respostas assertivas, mas isso vai acontecer, né? Então, o que a gente fala para os nossos clientes é tudo que você puder usar para alavancar os seus processos, para ganhar escala e para eventualmente virar esse super advisor, você já tem que começar a fazer agora, porque isso, ao mesmo tempo que é um risco, é uma oportunidade,
porque isso vale para todo mundo. Isso vale para os bancos, isso vai acontecer em um monte de indústria ao mesmo tempo e de formas heterogêneas. Não vai ser um movimento homogêneo, onde, de repente, todo mundo começa a adotar o IA. E, obviamente, que isso vai beneficiar muito o cliente final. E aí, talvez, o último take aqui, e é um pouco a nossa visão para onde a gente acha que esse mercado vai caminhar nos próximos 3 anos, daqui a 3 anos, conforme a segurança vai melhorando, os modelos vão melhorando, todo mundo vai ter o que a gente chama do Personal Chief of Staff. Né? Você vai ter ali um IA, e eu não sei se vocês conhecem lá o OpenClaw, né? Tem várias histórias das pessoas que começam a usar isso, está muito ainda nos early adopters desse negócio, mas você vai ter uma IA, né, que vai servir várias partes da tua vida, desde responder alguns e-mails mais simples, até o seu calendário, né, até eventualmente você vai dar lá um cartão com um saldo pré-pago, ele vai pagar os teus boletos, vai começar a fazer as coisas, e eventualmente essa IA vai entrar no mundo do advisory também, né, e você vai ficar tomando decisões high level, e ela já vai te conhecer, e ela vai fazer toda essa interação no background, e executar e tomar decisão. Então, um pouco o que você falou realmente a interface, ela vai desaparecendo, né? E o que eu acho mais interessante da nossa indústria, né, nessa brincadeira toda, é que isso já acontece na nossa indústria. Só que isso acontece para o cara que é o ticket super alto. O cara que tem 500 milhões de reais, 1 bilhão de reais, esse cara já tem um Chief of Staff, já tem um Family Office, já tem um contador otimizando, já tem vários agentes rodando no background, ele está só tomando, né, decisão high level. Eu acho que é importante a gente entender a realidade disso para a gente se preparar para isso. Não adianta a gente ficar num denial aqui do tipo, não, isso não vai acontecer, não sei o quê. Isso vai acontecer para todo mundo e não só na nossa indústria. Então, é importante a gente formar essa visão para a gente poder se posicionar e saber como que eu me diferencio, como eu me posiciono, qual ticket eu atendo, né, aonde eu tenho que investir aqui para estar preparado para esse ambiente. Mas, sem sombra de dúvida, assim, o nosso take disso aqui é game changer. Só complementando, acho que um ponto importante é o profissional que, se não se adaptar, realmente esse está morto, e né, esse eu não estou nem considerando. Mas a importância de a gente, dado essa dificuldade, né, de colocar um pouco dessa transformação da indústria para o profissional que vem de uma outra indústria que está em transformação, acho que a gente vai usar e está usando o IA muito para criar essa ponte, né? Não adianta, a gente fala isso, a gente sofreu isso, acho que vocês também, você pode colocar um puta produto de pé que é o futuro, esse é o melhor produto para daqui 5 anos. Ninguém vai usar, ninguém está preparado para usar. Né? Eu acho que aqui, se vocês forem nos fóruns de vocês, a principal dor ainda é preencher CRM. Né? 50% da indústria reclama que o meu profissional não preenche o CRM e eu estou meio cego nessa história. Esse é uma dor. Eu vejo todo mundo com 2 CRMs, o da casa e o próprio, já é outra dor. Aí tem mais o Dashplan ainda, aí tem mais o Gorilla, aí o cara está lá com 8 logins para fazer no dia, né? Então, acho que a IA vai ajudar muito a construir a ponte. Então, por exemplo, o roadmap, né? É o básico, mas a gente vai colocar a própria transcrição de reunião já nativa do Dashplan, porque acho que é o jeito de acabar com o problema do CRM, né? Uma coisa que o Dashplan tem de bom, que no próprio pitch de onboarding, você já coleta a informação que é melhor que a informação da IA, que é projeto futuro. Cara, você tem o dado passado do Open Finance é realizado e a pessoa ainda fala quais são os projetos futuros, quando quer se aposentar, que renda. Melhor que a IA prevendo é o próprio cliente falando o que ele quer fazer com o dinheiro dele. Dado isso, com esse banco de dados estruturado, eu posso ajudar muito o profissional a escalar, a ter uma boa conversa. Então, acho que tem uma questão de construir a ponte para a indústria, porque não adianta, eu aprendi, né, na dor. Não adianta um baita produto, chegar agora, a gente tem tudo isso daqui, ao login. O cara fala, mas como que eu uso? O que eu faço? Então, assim, acho que a preocupação é dar um passo de cada vez para que os nossos clientes saiam vivos lá do outro lado da ponte, mas concordo, a IA vai vir para mudar completamente tudo. Né? E é só legal isso que você falou, Rodrigo, porque eu acho que quando a gente pensa
né, como que IA vai mudar essa dinâmica toda, a gente pensa em quais são as proteções que os negócios podem criar, né? E a gente pensa em 4 proteções quando a gente pensa na nossa indústria. Você tem a proteção dos dados, que tem um pouco a ver com isso que você falou. Quando você coleta esse dado, você tem um dado privado ali que você sabe quais são os sonhos do cara. Então, isso, né, já te traz informação para você, eventualmente, servir melhor, e isso pode ser o seu moat, né? Pode ser a sua defensibilidade ali em relação ao serviço que você entrega. Então, se preocupar em como você armazena os dados, como que você guarda isso para poder alavancar usando os modelos, eu acho que é provavelmente uma das coisas mais importantes quando você pensa no teu negócio hoje. O segundo moat é distribuição, né? Então, quem já tem distribuição, né, já tem uma marca, já tem um nome na cabeça das pessoas, né, isso de certa forma, uma defensibilidade aqui. Especificamente na nossa indústria, tem uma coisa que é positiva, que é o moat regulatório, né? Você precisa da regulação para operar. A Anthropic não vai vir aqui para o Brasil abrir uma consultoria, tá certo? Então, a gente até vê as Big Techs não entraram no mundo de finanças nos Estados Unidos, né? Porque você está lidando com regulação, é um mundo diferente. Geralmente, eles atacam as indústrias não reguladas. Então, eles vão atacar search, eles vão atacar marketing, eles vão atacar indústrias gigantes e não reguladas. Então, isso é uma defesa também da nossa indústria. E o último, né, que a gente chama aqui, a gente batizou de Velocity, que é uma combinação de governança e cultura, né, ele é extremamente importante, que no final do dia é como você toca o teu negócio, né? Se você parar para pensar, o Bradesco, eu estou falando o nome aqui, mas assim, uma Caixa, um Banco do Brasil, eles têm dado, eles têm distribuição, eles têm o regulatório. Mas assim, acho que ninguém aqui apostaria que eles vão ganhar a corrida do IA. Por quê? Porque eles não conseguem alavancar tudo isso de um ponto de vista cultural e de governança para conseguir usar isso e entregar uma experiência melhor para o cliente. Então, acho que assim, olhando esses 4 pilares, você consegue começar a pensar, legal, o que eu preciso? Eu preciso ter dado, eu preciso ter uma cultura que alavanque, né, essas tecnologias para eu poder, eventualmente, atingir distribuição. Então, eu usaria isso como um framework para você, enfim, realmente pensar no negócio olhando para frente. Ele já está até dando conselho, que era uma próxima pergunta. Eu ia pedir para ele dar um conselho aí para o pessoal em termos de o que a gente deveria estar olhando, né, dentro das nossas operações em termos de aí preparando para fazer, caminhando já para o final desse painel. Então, vou perguntar para o Takeuchi. A gente estava conversando ali antes de vir para cá, achei muito interessante essa lacuna, né, entre julgamento e inteligência, né, e como a gente se propõe a fechar esse gap e ajudar a educar também, né? Eu acho que é um pouco da dificuldade dos grandes bancos, né? Um pouco da cultura da inteligência e do julgamento para realmente poder alavancar um produto que empresários aqui, nadando, vou dizer, com muito menos capital, inclusive, do que grandes bancos, conseguem desbravar muito melhor. Então, o que você vê? Eu queria que você explicasse um pouquinho isso de julgamento e inteligência. A gente lê tanta coisa que eu nem sei quem falou isso, mas assim, o que acontece? Eu lá na empresa eu falo toda hora, né? Toda vez que eu percebo que alguém tá achando que vai tirar vantagem por conta da parte técnica, vamos chamar aqui da inteligência, eu falo, gente, isso daqui não tem mais valor, tá? Então vamos ajustar. Mas o que é isso? Quem aqui acha que o cliente fiel está pela parte da entrega técnica, do conhecimento que você tem do mercado financeiro? Quase zero, né? No fim, ele está pelo... O que é o relacionamento, né? É um pré-requisito, mas que a IA vai tomar, né? Então, então eu estava falando que a Belize, assim, nessa nova era de IA, você tem que separar, né? Você tem que ver o que é a sua entrega. Todo profissional tem que ver qual que é a sua entrega, o que é julgamento, o que é inteligência. Inteligente, saiba que não é mais valor que você vai colocar na mesa, mas o julgamento, sim. Eu acho que a indústria de advisory usa muito disso e acho que ela se protege um pouco nisso, né? Então, toda essa parte técnica, eu acho que, né, a IA vai entregar, você consegue extrair isso muito rápido para entregar para o cliente, mas é a história do julgamento. Então, eu acho que quando você tem relacionamentos com o seu cliente, você sabe se ele está separando, se ele acabou de separar, se ele está para ter filho. São informações que não necessariamente a IA está capturando, e é muito importante para o tom da conversa, é muito importante para uma tomada de decisão. Então, é ali que você vai se apoiar
é isso que o seu cliente vai enxergar valor, e é por isso que a sua entrega, a sua account load vai subir. Porque toda aquela parte que você fazia antes, né, de ficar só naquela 1 hora de conversa daquele book de finanças, acho que isso daí não tem mais valor no relacionamento. Então, acho que essa parte de julgamento, que a gente está chamando aqui, é onde todo mundo deve se apoiar daqui para frente de construir com o cliente, porque toda essa parte, né, como a Assis falou, o Gorilla vai colocar IA, vai subir os extratos e vai entregar algo já, o que você fala para o seu cliente. Então, toda essa parte técnica que veio já contextualizando com a guerra está interferindo naquela carteira, cara, você vai ler aquilo ali para o cliente. Você não precisa mais ficar pensando, né, e conectando um ponto com o outro. Agora, saber com que aquele resultado daquela carteira está conectando com a vida dele, aí que eu acho que é difícil para a IA conseguir capturar tudo isso, e você que é a pessoa que está ali e vai poder entregar. Então, acho que essa parte de julgamento e inteligência vai um pouco nessa linha do que o humano ainda consegue se diferenciar, né, que é essa conexão com as pessoas, julgamento, e essa parte de inteligência, a parte mais técnica, eu acho que não dá mais para se apoiar em cima disso. Fechado. Eu escutei no ano passado, no evento do RIAD em Boca Raton, que o Financial Advisor não vai ser substituído por inteligência artificial, mas ele vai ser substituído por um advisor que sabe utilizar a inteligência artificial. Eu acho que talvez esse seja um pouquinho do tom, e aí, nessa toada, o que é um conselho que vocês dariam, né, para uma operação que ainda não está olhando para isso, ou que ainda não se convenceu de que esse é o caminho? O que é um conselho aí rápido, um minuto, que eles deveriam começar a tentar fazer? Lembrei aqui, essa história de julgamento e inteligência, o livro chama Cointeligência, de um professor, acho que é do MIT, se eu não me engano, mas, enfim, agora lembrei da fonte. Acho que um minuto, conselho rápido, acho que o mundo virou, hoje, tudo é sobre estruturação de banco de dados, né? No fim, então, assim, acho que você tem que olhar para a sua empresa, a sua operação e falar, cara, tudo que eu capturo aqui está bem estruturado? Porque é só assim para você conseguir trabalhar e extrair valor disso, né? Então, sempre que a gente fala da história do Dash Plan e o porquê, metade dos meus clientes hoje me falaram há 2 anos atrás que iam fazer o seu Dash Plan, né? E viram que dá trabalho, né? Então, acho que não é sobre a dificuldade de criar o Dash Plan, mas é a dificuldade de manter o Dash Plan, sabe? Segurança de informação, banco de dados, né? Se eu falar, a volta que a gente teve para a gente ficar tagueando o que os clientes estão montando no Dash Plan, para que a gente possa chegar e falar, agora a gente consegue, está no roadmap isso, né? Falar assim, você criou um projeto de comprar o carro daqui 3 anos, já vamos falar sobre isso, a gente vai conseguir ter algum acionável em cima disso. Mas, então assim, todo esse trabalho, acho que as operações não têm tempo para pensar e lidar com isso. Então, eu acho que o olhar hoje cara, uma operação, uma consultoria, uma assessoria, uma empresa de planejamento, ela lida com muito dado e isso é o valor futuro dela, né? É a qualidade de relacionamento que você faz para capturar a maior quantidade de dados e isso vai gerar uma produtividade enorme para você e um NPS por consequência. Então, se eu tivesse uma operação, eu olharia assim, o que eu estou fazendo com os dados, né? Eu acho que a indústria vem de uma coisa que não usava o dado, ou seja, eu tenho uma conversa com um cliente de 1 hora e a próxima vem começando do zero de novo, entre aspas, né? Ou o cara sai da empresa, passa para o próximo cara para atender e o cliente tem que falar tudo de novo. Então, assim, eu acho que esse é o cuidado, né? Toda essa exposição que eu tenho com o cliente, eu estou organizando esses dados para depois trabalhar ele. Acho que esse é o olhar que tem que ter. Fechado. E Assis, para fechar? Não, eu concordo 100% com o Rodrigo. Eu até compartilhei outro dia um post que eu achei muito interessante, que mostrava 2 castelinhos. Um era um AI First, e era um castelo todo desmontando, e o outro era Data First. Né? Então, assim, Data First, né? E aí com isso você vai conseguir tanto criar ali a sua barreira de entrada, como alavancar muito melhor a experiência do teu cliente. Mas se eu fosse dar um conselho, acho que prático, usa, assina o último modelo do Claude, assina, assim, se você puder disponibilizar isso para as pessoas, disponibiliza, porque aí você começa a enxergar o que é possível fazer, e aí nesse contexto, como você transforma isso em workflows dentro da tua operação,
porque é uma ferramenta incrível, assim, tem muita coisa que dá para automatizar, tem muita coisa que dá para fazer, mas você precisa entender o potencial. Às vezes eu converso com clientes nossos, não, mas eu estou enrolado. Eu falo assim, cara, usa na tua vida pessoal, pega no fim de semana, usa para você começar a entender, e usa os modelos pagos, pelo amor de Deus. Assim, eu sei que, né, você gasta um pouco a mais, mas ali, assim, é quase que uma janela para o futuro. Entendeu? Você usar o último modelo ou você usar um modelo de 6 meses atrás. Muda muito a quantidade de coisa que você consegue fazer, né? E eu acho que isso abre a cabeça para você olhar para o teu negócio e ter uma visão mais crítica, né? Nesse contexto de como se posicionar, da onde você pode utilizar essas tecnologias. Não, e só em cima do que o Assis falou, o cuidado que tem que ter é não jogar não entrar na contramão dessa história, que é o seguinte: eu acho que tem que incentivar os funcionários, as pessoas a usarem. Os melhores e os que mais usarem, vocês vão ver que o custo não é baixo. Você vai achar que você vai gastar R$200 na assinatura, e o cara que usar bem, ele vai gastar R$5.000. A gente já fez o teste, não é barato. Mas o ponto se o cara é bom, está usando e está saindo resultado, é esse o incentivo, é esse que você quer na sua empresa para os próximos 3 anos, não o que não gasta dinheiro ou gasta R$100, né, na assinatura. Então, assim, é contraintuitivo no sentido que é um custo que não é baixo, mas no fim, quem você vai querer na sua empresa pelos próximos 3 anos são exatamente aqueles que estão ali, né, na curiosidade, gastando token, que não é barato, mas é só assim que você vai sair do outro lado também. Então, acho que tomar o cuidado também, né, não é só usar o pago, mas deixar quem sabe usar, e você vai ver que esses caras gastam bastante dinheiro. Fechado. Mais alguma pergunta, pessoal? A gente encerrou por agora. A gente vai dar uns 10 minutinhos. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado pelo convite. A gente vai ter uns 10 minutinhos, eu acho, de pausa. A Raia vai explicar melhor para a gente voltar para o próximo painel, porque nós estamos também no tempo, né?